você tem lá a etiqueta de identificação do cooktop e depois você tem, mais embaixo, você tem a etiqueta de número de série. Qualquer informação que vocês precisam, vocês sabem que tem um guia rápido somente sobre localização de etiquetas, né? Então você consegue saber aonde estão as etiquetas. Nos cooktops que são de modelos, que são os de vidro, né? Então, os de vidro, você tem uma etiqueta só, não está separado, e aí você tem o número de série. Então, a única coisa que a gente pede para quando for preencher uma ordem de serviço é que para esses modelos aqui, ó, tem que adicionar a letrinha A no final aqui, ó. Então, você vai pegar lá todo esse número e depois você vai colocar a letrinha A para dizer para nós que é um modelo diferente, né? Então, tanto para o de 4 quanto para o de 5, você vai colocar essa parte. E aí você tem os dizeres, né? Categoria, classe, aí você tem lá as potências de cada equipamento e dizendo qual é o funcionamento dele. Aonde eu posso colocar esses equipamentos? Na realidade, assim, existe, já é uma praxe de mercado, quem trabalha com cooktop sabe, então, assim, normalmente o pessoal já sabe as medidas, mas não custa relembrar, né? Então, um exemplo, eu tenho que ter, eu tenho que ter uma distância, dependendo do equipamento aqui, ó, eu tenho que ter uma distância lateralmente de 60 centímetros, parte do cooktop até a parte em cima do armário ou de um depurador, 70 centímetros, a parte de trás aqui, 55 milímetros ou 5 centímetros e meio, né? Porque aqui está tudo em milímetros, né? Aqui na parte na lateral, para que não tenha nenhum contato, nada, são 100 milímetros, do armário mais 40 centímetros, ou seja, não posso ter nada fazendo um bafo em cima do nosso cooktop. Eu tenho que ter uma área livre, né? Então eu tenho que respeitar aí as distâncias mínimas recomendadas. Quando for não, né? Como esse cooktop ele é de embotir, né? A gente fala que é um cooktop de embotir. Você tem as larguras do equipamento aqui, ó. E essas larguras aqui, são por fora, né? Então precisa tomar cuidado quando for fazer lá o nicho, né? Isso aí quem faz é o pessoal que mexe com pedra, com mármore, né? Então eles vão cortar, mas aí você tem que ter mais ou menos aqui, ó, as distâncias mínimas, né? Entre um cooktop e o outro, qual é a distância que você tem aqui do fundo aqui embaixo, né? Então você tem aqui, na parte aqui, a gente pede no mínimo aqui, ó, 220 milímetros, são 22 centímetros, né? Para poder ter uma circulação de ar. E depois que você coloca o cooktop, a gente orienta a colocar as presilhas para o cooktop não ficar levantando, né? Porque como você põe umas fitas aqui que vem junto do cooktop aqui, ó, essa fita é para poder fazer uma vedação, para poder fazer uma vedação melhor. Aqui é o cooktop ali era o cooktop de inox, esse aqui é o de vidro. Então eu peguei dois diferentes, né? Então você tem aqui, ele fala também, ó, 70 centímetros na parte da superior, 50 centímetros na parte traseira, 12 centímetros na lateral. Então, para você ter toda essa parte aí, onde você também pode pôr uma coifa ou um depurador, de repente colocar uma coifa ou depurador, a coifa de 60 ou de 90 centímetros, né? E aí você tem essa parte aqui, ó. Deixa eu só pôr um pouquinho para cá, aqui, assim. Você tem essa parte aqui, onde você tem as diferenças do cooktop de 4 bocas e o cooktop de 5, né? Esse aqui, 40 é 5 bocas e 50 é 5 bocas. Então, no lado A aqui, você tem diferenças, tá? Opa! Você tem diferenças deles aqui, ó, de tamanho, tá? Ó. Mas é só a diferença do cooktop por fora. Por dentro, na verdade, a parte inferior, praticamente, ele tem uma diferença muito pequena nessas aqui, ó, que é o corte da pedra. Então precisa sempre estar com relação, tem que tomar cuidado e sempre colocar a presilha para segurar. E aí entre uma gaveta, uma divisória, um armário, um forno, né? Então aí a gente sempre fala que tem que ter um distanciamento de 220 milímetros para poder ter altura e ter uma circulação de ar, né? Que sem um ar também, se
colocar tudo abafado, nós não temos como fazer a ignição. Bom, falando em reguladores de pressão, isso aí, ó, é uma coisa que não vem, né? Então, falando lá, é uma coisa que não vem no produto, né? Então, exemplo, vocês sabem que, se não sabe, a gente está sabendo agora também, junto comigo, o cooktop, a primeira conversão de gás, ela é gratuita. Então, exemplo, o cliente mora num apartamento. Quando compra o cooktop vem para a GLP. Normalmente, apartamentos são gás encanado, né? Então, quando ele faz, que ele vai fazer a instalação, essa instalação ela tem que ter uma conversão, que vai trocar os injetores, lá a gente vai ver lá na frente. Mas para fazer isso, o cooktop tem que estar instalado. E se ele não tiver instalado, você pode fazer a instalação, na realidade, e até gerar uma renda a mais, fazendo com que, explicando para o cliente que para ele fazer a instalação, ele tem que ter um regulador, está dentro de uma norma, que é a NBR, no caso aqui eu coloquei a norma para vocês aqui, ó, que é a NBR 8473, aí você tem que especificar para ele que o regulador de pressão, ele tem uma validade de 5 anos, ele tem uma certa quantidade em quilos que ele gera por hora, e aí ele tem uma certa capacidade de quilos, né, fornece uma pressão adequada, ou seja, se você pegar a maioria dos reguladores aí, todos estão fora do padrão, porque todos estão fora da validade. Eu não conheço ninguém, até o meu, se eu bobear, eu não sei se já está ainda dentro da validade ou não. Eu até tenho que olhar isso aí. Mas, normalmente, aí tem que verificar. Então, assim, na instalação do cooktop, eu, como trabalhava também em campo, trabalhava na rua, sempre tinha lá dois, três reguladores, eu tinha lá o tubo eu tinha lá o tubo flexível, né? Ele também tem a norma aqui que é para você poder fazer, para você seguir. Então, você tem um tubo flexível de 1,20 m, o tubo flexível de 1,5 m. Aí você pode, dependendo do local onde você vai instalar, tem que ter lá os adaptadores. Pode usar a mangueira de PVC com tarja amarela. Então, tem a norma aqui, a NBR 8613. Então, a norma lá fala que ela não pode ultrapassar. Deixa eu me lembrar aqui se eu tenho essa norma aqui, mas se eu não me engano, acho que são 3 metros de mangueira, alguma coisa assim. Cadê aqui? A norma tubo flexível, mangueira PVC, máximo 1,25 m, né? Então, aí você tem validade de 5 anos, isso é importantíssimo, né? Nós temos uma validade aqui, ó, de 5 anos. Então, na mangueira, antigamente, vinha essa validade, né? Então, assim, por que a validade? Mangueira resseca, né? Então, um exemplo, essa mangueira não pode ultrapassar, como eu já vi muitos, né? Ultrapassar a parede, né? O cara faz um buraco na parede porque o gás está do outro lado, né? O botijão. Aí ele pega a mangueira de PVC e passa. E aí, conforme o tempo lá, o cliente tira o cooktop, mexe, né, para fazer alguma limpeza, ele acaba mexendo, ou vai trocar o botijão, ele acaba mexendo na mangueira, a mangueira fica roçando no cimento e acaba danificando a mangueira, então isso é muito perigoso, tá? Toda vez que for colocar um cooktop onde o botijão está do outro lado, a orientação sempre é passar uma tubulação de cobre, né? Então passa a tubulação de cobre e aí faz a interligação através da tubulação, depois faz com o tubo flexível. Mas não podemos esquecer que, um exemplo, em apartamentos, normalmente vem fechado, né? O buraco, né? O cano ali. Então ele já está pronto. O que você tem que fazer é colocar um registro. Então é colocar um registro esfera. Então tem a norma aí 14778, e esse registro é um registro específico. Pelo amor de Deus, não me coloquem nenhum registro aqui, ó. Vou até desenhar aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó, especificadamente aqui, ó. O registro é amarelo, tá? Não pode colocar o registro vermelho, não pode colocar o registro azul, tem que ser o registro esfera com manípulo amarelo, que é próprio para gás, tá? Então ele tem lá uma estanqueidade, tudo direitinho, que é para não ter vazamento. E aí você tem lá
um que é de rosca, né? Então você percebe que tem um que é 90 graus aqui, né? Ó, você tem um 90 graus, você tem um que é de rosca, rosqueia na parede, mas aqui sai um bico de mamadeira, aqui você rosqueia na parede e aqui você pode colocar o flexível. Então, registro tem de monte. Então, assim, aí é a dica, né? Caso vocês tenham realmente instalação de cooktop, essas coisas, mantenha um ou dois kits no carro, que se precisar fazer a conversão de gás, você vai fazer a conversão de gás, e eu acredito que vocês testem, né? Para ver se não tem nenhum vazamento, né? Depois. Então vocês têm que fazer, para fazer o teste, você tem que ter o cooktop ligado. Então a gente orienta aí que vocês façam essa parte, se quiser fazer a instalação, lembrando que a instalação do cooktop a gás não é coberto pela fábrica. O que é coberto pela fábrica é só a conversão do gás, tá? De GLP para GN, né? Ou gás natural ou gás de rua, né? Aí na interligação, quando você tem lá um exemplo, né? Você tem um cooktop que ele tem isso aqui, né? A gente chama de bico de mamadeira, né? Então, caso você tenha lá no cooktop o bico de mamadeira, o que vai acontecer? Você vai ter que colocar um adaptador, que no caso aqui é esse aqui, ó. É esse aqui, certo? Esse aqui é o flexível, né? Então, você tem um flexível que tem a rosca interna e tem um flexível que a rosca é externa. Então, depende do que você está utilizando lá, você vai colocar e você vai poder usar um adaptador ou outro, né? Então eles falam aqui, ó, que se o tubo flexível, que se o tubo flexível de 1,25 m não ter comprimento suficiente para conectar ao cooktop, indica-se o tubo de aço ou tubo de cobre, né? Então tem uma norma lá que é a 13932, que aí você tem que fazer de acordo com tem a norma lá que é a tubulação, tem que soldar tal direitinho. Caso você não faça, tem que orientar o cliente a fazer, porque se você instalar, a responsabilidade ela se torna sua, né? Como é que você instala o negócio e não avisa para o cliente que o negócio pode explodir, né? Então, de repente, o cara fica roçando na parede lá e acaba tendo um problema. Então, o problema, na realidade, é um problema seu, né? Então, você tem que orientar o cliente e nunca esquecer de uma coisa muito importante que a gente fala. Sempre fazer o registro. E nós registramos como? Né? Como é que a gente faz o registro? Tomando nota e batendo foto, né? Bate a foto. Não economiza nas fotos, não, tá, gente? Economizou na foto é prejudicial para você, tá bom? Aí nós temos. Aí nós temos a parte de conversão de gás, tanto para o cooktop de inox quanto o cooktop de vidro, né, que é mesa de vidro ou mesa de inox. A utilização da chave é uma chave, a gente orienta, né, usar uma chave canhão de 7 milímetros, que você tem aqui, ó, nessa parte aqui, é onde você tem o injetor, né? Na verdade, nós vamos mexer só no injetor, não vamos mexer em mais nada. Não vamos mexer em mais nada do injetor aqui. Então aqui eu não consigo visualizar aqui qual que é. Eu queria até colocar um zoom aqui. Não tem aqui. Não lembro qual que é aqui. Acho que é essa aqui, ó. Aqui, ó. Então você tem lá um injetor, tá vendo? Aí tem um injetor, tá colocado com o injetor, que é esse aqui. Aí eu tiro com a chavinha, ele fica assim. Aí você tem que tomar o cuidado, claro, que é para não sujar nada, né? Para não entrar nenhuma sujeira aí, senão vai entrar na tubulação, vai acabar entupindo um injetor e aí não vai acabar saindo. O que pode acontecer quando você não usa o injetor adequado, você pode começar as panelas do cliente podem começar a ficar preta, né? Porque não fica aquela chama azulada. O certo é ficar aquela chama azulada. Aquela chama com as pontas amarelas não pode. Então aí pode ser ou um problema do injetor, um problema de sujeira, um problema do próprio regulador de pressão, né? Então por que o regulador de pressão tem validade? Internamente ele tem um fouling ali. E aí aquele fone ele é de borracha. Com o tempo ele acaba ressecando. E aí ele acaba ressecando, ele acaba
deixando ir mais gás do que deveria. Então, vai uma quantidade errada. E aí ele começa a ter uma queima errada, né? Então, a combustão está errada. E aí, sempre que for trocar, cuidado aqui, ó. Cuidado aqui, que é para não entrar nada, tá? E aí você tem os queimadores aqui, né? E os injetores. Depois eu vou confirmar essa tabela mesmo, se ela está certa. Porque aqui ele fala, né? GN e GLP, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Como você tem aqui uma diferença de pressão entre gás natural e gás GLP, que é gás líquido efeito de petróleo, você tem o GN aqui, ó, um injetor maior, tá vendo, ó? E o GLP menor, né? Então, como você tem o GLP, a pressão é um pouquinho maior, então você tem uma diferença aqui de injetores, né? Então, você tem aqui que ter um injetor maior. Não pode trocar. Então, lembrando, ela vem para GLP e eu troco para GN. E a segunda, mas um cliente trocou e está me pedindo para fazer a conversão. É a primeira vez? Não, é a segunda. Na segunda vez, o nosso cliente vai pagar, né? Ele vai ter um custo sobre isso, tá? Aqui ele fala do cooktop de vidro. Na realidade, usa-se a mesma chave aqui, né? E ele fala aqui para você tirar as tremp, para tirar a parte de cima, para você tirar o vidro. Eu não acho necessário, tá? Eu só estou mostrando uma foto aqui que é a parte de desmontagem do equipamento para tirar o injetor. Eu não acho necessário. Caso você queira fazer, não tem problema. Mas se você quiser fazer igual o que eu mostrei anteriormente, que é esse aqui, ó, tirar só o injetor, também pode, tá? Então, dependendo do equipamento, você vai ter 5 injetores ou você vai ter 4 injetores. Dependendo do equipamento, você vai fazer a solicitação dos injetores. Na Mega Chama, a gente sempre tem que verificar a posição, tá? Não sei onde foi que me perguntaram se a Mega Chama ou a Tripla Chama tem mais de um injetor. Não, ela tem um injetor só. E aqui dentro dessa parte, ele é oco, né? Aí o gás ele entra e ele faz a distribuição. O que é muito importante é que a parte aqui onde tem as tampas, né? Elas têm que estar bem colocadas, bem encaixadas em cima. E as partes aqui, ó, que sai a chama por aqui, sai a chama por aqui e do outro lado, e sai a chama por volta aqui, né? Ó. Por isso que é a tripla chama, né? Então sai para uma, duas e três. Então, são 3 lugares. Então, a potência de aquecimento é muito grande. Então, quando a gente fala assim, gente, a gente precisa se ligar na parte onde a gente coloca. Deixa eu só botar isso aqui para cá. Onde a gente coloca a parte da chama. Onde a gente coloca essa parte da chama aqui. Por quê? Porque é muito importante. Então, assim, por que muitas vezes o pessoal fala que gasta gás em excesso? Né? Então, por que gasta gás em excesso? Porque as pessoas, elas não estão acostumadas com esses números aqui, ó, tá? Ó. O que é isso aqui, ó? Você tem aqui o tamanho, você tem aqui o tamanho das bocas. E aí, quando a gente fala assim, coloque a panela adequada, ninguém coloca a panela certa na boca certa. E aí, quando acontece isso, você tem um desperdício. Primeiro que é um desperdício de gás, porque tem hora que você coloca muita chama para uma panela pequena e uma chama pequena para uma panela grande. Então, primeiro, as panelas têm que ser corretas, né? Então, exemplo, aquela panela que o fundo é côncavo ou é convexo, que nem essas aqui, ó, você tem desperdício da chama, né? Então, a chama, ela não bate, não pega toda a parte inferior da panela. No caso aqui, ó, quando você pega uma panela certa, que fica certinha na boca aqui, ó, você não tem um desperdício da chama. Então, o aquecimento, né, a transferência de calor vai ser melhor na panela. Se você não coloca a panela certa, coloca uma panela menor, o que vai acontecer? A chama começa a sair pelas laterais. Começou a sair pelas laterais, você está fazendo uma queima desnecessária. Ou seja, você está gastando gás desnecessariamente. Então tem gente que fala que meu gás consome demais. De repente está usando panelas no lugar errado, né? Ou tamanhos de panela em locais inadequados. Então sempre a gente tem que tomar um cuidado com relação às chamas, né?
Então, sempre tem que estar lá direitinho, colocado direito, para poder fazer a queima correta em cada queimador. As ligações elétricas desses cooktops a gás são ligações bem tranquilas, bem sossegadas, não tem muita novidade, né? É uma tomada 127 volts ou uma tomada 220. Aqui você tem uma tomada 220 entre fase e fase, uma fase neutra, mas independente disso. E o mais importante que não devemos usar o quê? Usar adaptadores, né? E a tomada tem que ser uma tomada específica. Então, de acordo com a norma NBR lá 14136, você tem um padrão de tomada, né? Que Deus abençoe o cara que fez isso, né? Então tem lá um 2P mais T, né? Que é 2 polos mais terra. E a instalação ela tem que seguir as instalações elétricas de acordo com a norma NBR 5410, que são instalações elétricas de baixa tensão. Claro, esse aqui é um processo simples, porque é um cooktop a gás, ele não consome lá energia, né? Então, você viu lá que a potência lá é 5 watts, 10 watts, não é quase nada, né? É mais para acionar mesmo, os injetores lá, as chamas, né? Para você poder fazer a usina, tá? Aqui são as chavinhas. Então, as chaves, chave 1, chave 2, chave 3, chave 4, ou chave 5, se for de 5, né? 5 bocas. Então, independente aqui se você tem um cooktop de 4 ou de 5 bocas, se é um cooktop de inox, se é um cooktop de vidro, isso não importa. Eles sempre vão ter uma quantidade de chaves para cada uma. O que que essa chave faz? Quando você pega lá o botão, que você aperta o botão e você vira, você automaticamente está fazendo com que esta chave, um exemplo aqui, essa chavinha 1 aqui, ó, você vai baixar a chave. Então, quando eu aperto o botão que eu vou virar, que é o acendimento automático, automaticamente ele vai ligar aqui, ó, meu ignitor, que no caso aqui, ele vai dar o centelhamento lá na ponta da minha, do meu, do finalzinho ali, né, no começo da chama, aonde vai entrar em combustão. Então, dependendo se tem 4 bocas, se tem 5 bocas, se é de inox, se é de vidro, não importa. Então, você tem essa parte. O que difere é de uma marca, de um modelo para o outro, né? São chavinhas diferentes que vocês têm que ter. Num vazamento de gás, a gente sempre fala, né? Cuidado, não acender a luz, não usar o telefone, não utilizar alguma coisa elétrica, ventilador, e não riscar o fósforo, né? Então, sempre tomar cuidado quando tiver algum vazamento de gás. Outro dia eu estava até vendo um vídeo aí, teste de vazamento que o pessoal fazia em cooktop de uma boca só, né? Então o cara colocava o gás ali, ele acendia, no mesmo momento que ele acendia a chama, ele pegava aquela chama e passava nos registros, né? Então, isso aí a gente fazia de uma maneira prática, né? Mas precisa tomar cuidado com relação. Se você quiser ver realmente se está saindo alguma faísca, algum vazamento, aí se você puder usar o detergente, né, a espuminha, ver se está saindo ou não, seria melhor aí para evitar qualquer outro tipo de problema ou de explosão. Aqui as micro switch, né? Então o que que a gente testa mais nesses equipamentos são as micro switch. Então essa micro switch aqui, ó, que está nesse cooktop aqui, ó, é um cooktop de inox, tá? Então no cooktop de inox é essa aqui, ó, e no cooktop de vidro é essa aqui. A gente tem um outro nome aí, não é switch, chave rotativa, agora eu lembrei. Chave rotativa, né? Essa aqui, ó, é chave rotativa. E essa aqui é micro switch. Então aí, dependendo do que você vai acionar, você vai ter lá o contato aberto ou fechado. No caso dessa aqui, quando você vira a chave, ele vai abaixar esse botãozinho e vai ter continuidade aqui. Quando você vira essa aqui, no caso aqui para a esquerda, né, que o botão vira para a esquerda, ela fecha o contato internamente para acionar a usina lá, que é o ignitor, que é para acender. Então, ou seja, num cooktop de a gás, né, tanto faz se ele é de inox, se ele é de vidro, não importa. Assim, o mais que você teste eletricamente é essa parte. E aí tem a ignição, né, que é para acionamento das velas, né? Então precisa tomar cuidado. Ah, não está acendendo uma. Pode ser o cabo, né, de acionamento que sai lá do ignitor,
até a parte da vela. Pode ser um exemplo. Vocês têm a parte, aquela partezinha de cima, né, que você sai para fora do cooktop. No caso ali, ela é de porcelana, né? Então, se ela tiver trincada, ela não dá o faiscamento certo. Então, isso aí tem que ser analisado na hora de verificar. Mas pode quebrar? Pode, porque aquilo lá o cliente tira, né? O cliente tira as bocas, né? Então, como é que o cliente faz? Ele retira as bocas e ele vai querer limpar aquela parte. E aí, de repente, vai meio brusco assim, bate, né? Ou bate com a mão, ou bate com alguma outra coisa, e aí acaba trincando. E aí, no caso, tu vai ter que trocar toda a fiação. Então, você tem uma fiação ali, um exemplo, que sai daqui, né? Que nem essa aqui, ó. Sai daqui, vem até o ignitor, e aí essa das chavinhas. E aí você tem aqui, ó, que sai para cada boca, tá vendo? Ó? Então, aqui sai para uma boca, aqui sai para outra, aqui sai para outra e aqui sai para outra. Então, pode ser que tenha algum problema aí que você vai ter que trocar todo esse cabeamento pequenininho aí para vocês terem para poder fazer o centelhamento. Bom, cooktop a gás eu acredito que seja a parte mais fácil. O que nós temos mais aí de dúvidas, eu não sei se é a parte de vocês, mas é a parte de funcionamento do cooktop de indução. Então, o cooktop de indução, uma tecnologia de indução, o pessoal se assusta quando a gente fala da potência do equipamento, mas a gente fala que a potência do equipamento, você consegue reduzir o tempo, o tempo de, o tempo de cozimento, tem outros fatores também, só que assim, a gente precisa tomar um certo cuidado, principalmente na ligação do equipamento. Então, eu vou falar para vocês algumas coisas básicas que a gente tem que ter. A princípio, já dizendo a vocês, cooktop de indução, tá? Então, a gente paga, a fábrica paga a instalação do equipamento. Então, o cliente comprou, né? Comprou e chamou para instalar. E aí eu vou falar para vocês algumas coisas que vocês têm que verificar antes de fazer a instalação, tá? Então, gente, eu tenho algumas coisas que eu vou trazer para vocês verem aí. Bom, a parte de indução do equipamento é através de uma bobina. Então, você... Eita, cadê? No caso aqui, você tem uma bobina, né? Na verdade, é uma bobina inteira. Você tem a panela, e esta panela aqui, ela faz a condução magnética da panela de ferro com a parte da serpentina de indução. Então, esse é o sistema de indução. Então, quando eu tenho lá a bobina, né, um campo eletromagnético, onde eu coloco uma outra parte que é de ferro ou de inox, né, aço inox, eu tenho lá uma indução de um campo magnético. Esse campo magnético faz com que as moléculas façam lá uma movimentação e acaba tendo o aquecimento, no caso aí vai ter o aquecimento dos alimentos. Tanto é que o aquecimento é muito mais rápido do que um cooktop a gás. O que nós temos que ter, principalmente, não tem choradeira, tá? É a panela de ferro, tá? A panela de ferro, ela é primordial. Mas eu não tenho panela de ferro, eu tenho panela de aço inox, né? Aço. O inox é um tipo de aço, né? Então não tem problema. Eu sou obrigado a ter uma panela de aço inox ou uma panela de ferro. Eu tenho uma panela meia boca que eu comprei numa, não vou dizer qual é a loja, senão vão falar que eu estou falando mal da loja, né? Eu comprei numa loja X. Tá. Como é que eu sei que a panela é de indução? Eu olho lá atrás e está escrito, né? Fogo, tal, 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 indução. Mas como é que eu tenho certeza que aquela panela é de indução? Não tem segredo, gente. O segredo, se tivesse, eu estou contando para vocês, é muito simples. Eu pego um imã, todo mundo mexe com micro-ondas aí, pega o imã de micro-ondas, ou um imã mesmo, e eu ponho no fundo da panela. Coloquei no fundo da panela, o imã grudou, não caiu, beleza, ótimo. Coloquei na panela, esperei um tempinho, daqui a pouco o imã começa a escorregar. Não adianta, pode trocar a panela, porque ela não funciona. Então, exemplo, nós temos panelas famosas que você coloca no cooktop de indução, nossa, que linda, né? Não dá 20 segundos, o cooktop começa a dizer assim, que não tem panela. Ele não consegue detectar a panela. Por quê? Porque a panela, ela fria é uma coisa, quando ela esquenta, ela muda, né? Então você tem um comportamento físico ali, né, da panela diferente.
então aí você acaba tendo um problema de defeito, porque ele não consegue detectar a panela. Orientação básica que eu dou a vocês: tenham uma panela de ferro, né? Tenham uma panela de ferro. E quando for fazer algum atendimento, leve a panela. Porque muitas vezes você chega lá, é só um problema de panela. Ah, pode ser problema do cooktop? Pode. Mas você tem certeza, você tem que ter a certeza que o problema não são as panelas do nosso cliente, né? E sim um outro tipo de problema, ok? Aí nós temos aqui o que é um cooktop de indução, né? Então, cooktop de indução, eu estou dizendo eu vou dizer aqui de um equipamento, mas se for um equipamento de 4 bocas, você vai multiplicar algumas coisas por 4 e outras vai aumentar o tamanho. Um exemplo, nós temos aqui. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Ah, tá aí. Um exemplo, cooktop de 4 bocas, eu tenho 4 bobinas. No cooktop de 4 bocas, eu tenho 2 placas de controle, eu tenho uma placa de display, eu tenho uma placa de interface, as tampas, motoventilador são 2, né? No cooktop de 1 boca, é um ventilador, no cooktop de 4 bocas são 2 ventiladores. Aí você tem o vidro cerâmico e você tem a base, né? Então não foge muito desse padrão aí, tá bom? Aí nós temos aqui, ó. Opa. Cooktop de 1 boca. Então você tem aqui o CYAD1, que ele pode ser 12 ou pode ser 11, né? Porque ele tem lá o 127 e o 220. Então você tem a área de cozimento. Então aqui, ó, aqui ele já está te dando, ó, a área de cozimento é de 195 milímetros. O que é isso aí? Eu preciso de uma panela de 195 milímetros, nem maior e nem menor, tá? Porque senão eu estou desperdiçando potência do meu equipamento. E nem uma panela maior, porque aí eu estou prejudicando o meu funcionamento, né? Então você tem lá a parte de vidro cerâmico, que é a parte externa do equipamento, e a parte do painel do controle eletrônico. Tanto de 1 boca e você tem o de 2 bocas. O de 2 bocas você tem lá uma boca maior, 180 milímetros, e uma boca de 140. Então aí também já está falando para você quais são as panelas a serem utilizadas, além do vidro cerâmico que também tem, e o painel de controle que é um pouco diferente do painel de 1 boca. Os de 4 bocas, você pode ter a parte de cozimento aqui, ó, de 180, então você tem 2 bocas de 180 e 2 bocas de 160, mais a parte cerâmica, mais vidro cerâmico e mais o painel de controle, que tem uma diferença desse cooktop aqui, que é o Frizone, né? Então, um exemplo, você tem a boca 1, que é 210 milímetros, a boca 2, que é de 160, e a boca 3, ela fala para você que são 2 bocas de 180, né? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, uma boca aqui. Nossa senhora, o meu desenho tá terrível, né, gente? Ainda bem que eu sou técnico, não sou desenhista, né? E aí você tem aqui, ó, 2 bocas. Só que quando você liga na parte de controle aqui, a parte free zone, né? Então você vai ligar a boca inteira aqui, ó. Que no caso aqui você pode pôr um refratário retangular, ele vai esquentar toda essa parte. Fala, professor. Quer tomar uma aguinha? Ah, vamos tomar aquela vodka. Eu ia tomar vodka, mas não tem água hoje. Hoje é água, hoje é água. Água bem pura. Pura, puríssima. Bem pura. Bom, pessoal, chegamos aí na metade do treinamento. Vou passar a palavra para o João, que também está louco para falar aí também. Com Fala aí, João. certeza. Opa, vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos, tá? Eu vou estar reforçando os recadinhos, como o Sérgio falou, que nós passamos no início do treinamento para aqueles, né, que só conseguiram chegar já com o barco andando. Bom, primeiro recado importante que eu tenho para deixar aqui para vocês é não esqueçam de renomear o nome de vocês aqui na plataforma do Zoom, tá bom, pessoal? Caso o nome de vocês esteja como usuário do Zoom
Windows 10, Lenovo, iPhone de João. A gente pede para que vocês se nomeiem, porque caso precise, né? Caso o certificado de vocês venha com o nome errado, ou vocês não receberam o certificado do material didático, a gente só envia verificando se vocês participaram do treinamento. Então, a gente pede para que vocês se nomeiem para que fique mais fácil, né, de encontrar caso seja necessário fazer essa pesquisa. Para quem não sabe como renomear é muito simples, basta vocês clicarem na aba de participantes, vai gerar uma lista e vocês sempre vão ser o primeiro da lista. Só clicar em cima do nome de vocês e aí vai aparecer a opção para vocês se nomearem, tá bom, pessoal? E a gente pede para que vocês coloquem o nome completo. Segundo recado importante, eu vou estar disponibilizando no chat o link do Dodge, tá bom, pessoal? O Dodge é uma plataforma de envio automático, então a gente pede para que vocês tomem bastante atenção quando forem inserir os dados de vocês, tá? O nome que vocês colocarem lá vai ser o nome que vai no certificado e o e-mail vai ser no e-mail ao qual vocês vão receber. Então a gente pede muita atenção na hora de preencher, tá bom? Não é necessário vocês colocarem o número da compra, para não ficar, né, superlotando o chat. E a gente vai estar dando 5 minutinhos para vocês se inscreverem, tá bom, pessoal? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem em relação ao treinamento, ou enfim, podem estar deixando aqui no chat que eu já estou anotando. E no final do treinamento a gente vai estar tirando um tempinho para estar tirando as dúvidas de vocês. Dito isso, compartilhe com todos para baixarem o aplicativo da Mideia Play, né? Para que tenha mais acesso, enfim, amigos instaladores. E é isso, certo, Sardinho? Certo, João. Obrigado. Aplicativo Me Ideia Play. Aplicativo para cabe na palma da sua mão com todas as informações. Só não vai os instrutores, mas as informações vão. Vai umas imagens, né, professor? Alguns vão umas imagens bonitas, Algumas né? Que imagens, né? nas folgas assim dá para fazer uns vídeos, né? E o pessoal, a gente ultimamente vem passando, divulgando também mais informações, né? Quem não sabe ainda, né? A gente tem também já em funcionamento o Clube Mideia, né? Que à medida que vocês forem registrando as suas instalações de split, né? Pode trocar lá o Mideia Coin ou por dinheiro ou por produtos, né? Então, uma série de vantagens. Então, quem não está ligado, né? Dê uma olhada no seu próprio aplicativo, né? Tem o ícone do Mideia Club. Então, mais uma vantagem aí do nosso Mideia Play. É isso aí. É isso aí, Sérgio. Muito bem, o pessoal fazendo as inscrições aí. Agora nós estamos com 98 participantes, né? Quase 100, né? Vamos botar aí aproximadamente 100 pessoas, né? Então, a gente vai admitindo alguns ainda que Agora estão sim, ó. entrando aí. Agora fechou com 100. Você bateu, você tirou um. Entra um, sai outro. Ai, mas é normal. Muito bem, muito bem, muito bem. Hum.
E tem gente que ficou brava porque eu não respondi o WhatsApp, você acredita? Ah, Eu esqueci de pôr a mensagem, né? Ixi, aham. agora lascou. Agora já foi. Deu tempo já, Ale, podemos retornar. Bora! Opa! Manda Vamos bala. lá. Enquanto isso, quem não fez ainda dá tempo de fazer, só pega as inscrições aí e vai fazendo. Bom, Só não é, deixe para fazer amanhã. terminando nosso treinamento, encerram-se as inscrições, né? Então vamos lá. Hoje a gente está falando aqui sobre o cooktop de indução. Então aqui eu tenho aqui o cooktop de uma boca. Ele é o único que nós temos em 110 ou 220, né? Por quê? Potência muito baixa, né? Ele é de 1.500 ou de 2.000 watts. Então ele pode variar aí a potência de 120 a 1.500 watts, né? Ou de 120 a 2.000, dependendo da tensão, né? E aí você tem aí os estágios, são 10 níveis de potência. Aí tem aqui os dimensionamentos do equipamento, né? As dimensões internas do equipamento, e aqui o peso. Esse cooktop não é de embutir, ou seja, não tem que pôr ele dentro da pedra. Ele é sobreposto, né? Então, tanto o cooktop de uma boca, o cooktop de duas bocas, ele é sobreposto à pedra, não é de embutir. O único que é colocado lá na pedra, bonitinho, é o equipamento de quatro bocas, tá bom? Quando a gente fala já do equipamento, já que no caso aqui é o CYAD22, que é o de duas bocas, aí eu já não tenho opção de tensão. A minha opção é só 220, porque aí nós temos aqui uma potência de 3.500 watts. Aí você tem dividido aí potência superior e inferior, né? Que no caso é a área 1 ou a área 2, né? Então 2.000 numa área mais 1.500 na outra, vai dar 3.500 watts com 9 níveis de aquecimento, né? Então você tem um estágio de aquecimento. É como você usasse o mais e o menos do cooktop a gás, né? Então, se eu colocar no menos, ele vai sempre manter lá o aquecimento ou não. Aqui nós temos as dimensões do equipamento e aí nós temos o peso do equipamento. Aí quando a gente fala lá em cooktop de quatro bocas, aí o negócio parece que assusta, né? Então, equipamentos de quatro bocas não tem 127, é tudo 220. Então, o CYAD42, 6.400 watts. Como nós temos duas bocas iguais, né? Então são quatro. Aí você tem aqui as duas, cada duas, né? São 1.800 watts cada uma, e aqui de baixo 1.400 watts. 9 níveis de potência, aqui são as dimensões e aí as capacidades, o peso, né, do equipamento. Já o cooktop novo, que é o CYB4P2, CYB40P2 e o CFA40, o CFAD42, que é o Frizone, ambos aqui têm uma diferença muito pequena em potência, né? Uma é 7.100 e o outro é 7.400 watts. Então aí nós temos também 9 níveis de potência. Dimensão do produto, você pode ver que é bem pequenininha, praticamente a dimensão é a mesma, né? Praticamente os três equipamentos, né? Tanto o CYAD42, o CFAD42 e o CYB40P2, as dimensões são as mesmas e os pesos aí eles têm uma diferença entre um e outro, mas o funcionamento ele tem aí a diferença entre eles. Embaixo do cooktop você tem a etiqueta de identificação e o número de série, importante sempre anotarem lá modelo, atenção, não tem necessidade, o potência não tem necessidade, mas sim o modelo do equipamento e o número de série, lembrando que vocês têm um guia rápido somente para etiquetas de identificação dos equipamentos. Aí nós temos, deixa eu tirar isso aqui, senão me atrapalha. Nós temos aqui o cooktop de uma boca só, que é esse cooktop aqui, ó, o CYD 21 ou 22. Percebam que aqui ele tem botões já estratégicos, né? Um exemplo, para eu não ter que ficar controlando aqui a potência, eu posso apertar o que eu quero fazer, ó. Eu quero fritar, refogar, cozimento lento,